Gente, de novo aí, paz do Senhor para todos, né? Alguns aí que chegaram depois que a gente não cumprimentou, que a paz do Senhor seja com cada um. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Eu vou começar aqui falando, depois, conforme eu vou falando aqui, a gente vai lendo alguns textos e pensando nesses textos que são palavra de Deus para nós. Hoje nós começamos o culto aqui com cânticos, com louvores que falam da grandeza de Deus, obviamente, são louvores que expressam o cuidado de Deus para conosco, mas nas letras dos pelo menos 2 louvores que nós cantamos aqui, fala de cuidado de nossa condição muitas vezes, né? O primeiro louvor falou da nossa alma, às vezes fica meio abatida, né? Às vezes uma dificuldade, uma luta que a gente está enfrentando. E depois no outro louvor nós cantamos também, que mesmo perdendo, né? Mesmo perdendo ou ganhando, a gente continua adorando a Deus, né? A gente continua buscando no Senhor, né? E o Senhor conhece aqueles que são os seus adoradores, que são seus filhos, e os seus filhos, né? Filhos e filhas também conhecem quem é o seu Deus, né? Essa relação é muito importante. E é exatamente nessa linha que eu quero hoje comentar aqui, trazer uma reflexão bíblica para nós, e que seja a palavra de Deus para nos sustentar, para nos orientar e para nos trazer paz. Sabe que o mundo e a vida humana, ela é cheia de aventuras e ela é cheia de desventuras, ela é cheia de alegrias e cheia de tristezas também. Ela é cheia de momentos que tem picos de felicidade, né? Existe aí até uma discussão, qual a diferença entre alegria e felicidade, né? Aí o pessoal vai lá, na raiz das palavras, e eu nem quero entrar nisso, porque às vezes mais confunde do que esclarece, né? Mas alegria, felicidade, palavras que são muito próximas ou têm um significado meio que quase que sinônimo ali, ou palavras sinônimas, né? Ou muito parecidas com o seu propósito, digamos assim, porque felicidade e alegria, independente da conotação que você dê para cada palavra, é algo que nós queremos, né? Eu quero alegria, eu quero felicidade, né? Certo? E o que nós não queremos é tristeza, né? Angústia. Mas isso também existe na caminhada humana, né? Não dá para a gente, por exemplo, escapar disso aí. Não tem como a gente fugir. É igual quando você vai fazer um curso na universidade, e quando você quer um curso, sei lá, seja ele qual for, né? Vou pegar, por exemplo, no ramo aqui dos pastores, dos teólogos, né? Você vai fazer lá o bacharelado em teologia, você fala, uau, que legal. Só que dentro da grade, tem aquelas matérias que te dão prazer em estudar, que tem tudo a ver com você, né? E tem aquelas matérias ou disciplinas que te traz uma grande angústia. Eu, por exemplo, eu não gosto muito, quase nada, ou gosto muito pouco do grego, por exemplo, da língua, sabe? Eu tenho dificuldade com o idioma, com línguas estrangeiras. Eu não tenho. Tem gente que parece que tem um prazer nisso, né? Os linguistas aí, né? Os hebraístas, professores de grego, latim, o pessoal parece que gosta, né? E isso eu estou falando de línguas bíblicas. Eu poderia expandir isso para inglês, francês, espanhol, né? Línguas aí do nosso cotidiano universal, digamos assim. Mas estou falando de, por exemplo, estudos bíblicos, porque para fazer o que nós chamamos de hermenêutica ou exegese, muitas vezes é necessário você ter um básico conhecimento de algumas palavras no original, para você trazer o sentido real do contexto e do texto, né? Baseados em algumas palavras ali no texto. Isso é muito importante. Mas eu confesso aos irmãos que é muito difícil, né? São matérias que, se eu pudesse, eu mesmo tiraria do currículo, né? Porque foram matérias que, quando eu passei por elas, eu ralei muito para fazer, eu fiz com lágrimas, chorando, né? Com nota mínima, passei raspando, né? Aleluia. E aí, isso para não dizer de outras matérias no curso. E eu estou dando do exemplo da teologia, mas você pode pegar qualquer área de estudo que você for fazer, na medicina, no direito, na pedagogia, né, psicologia,
ou até num curso técnico, num curso, por exemplo, de mecânico, num Senai, vai ter aquelas matérias que são boas de estudar, que tem tudo a ver com você, que você tem afinidade, mas terão aquelas que vão fazer você sangrar. E sangrar, às vezes, na mecânica, literalmente, né? Haja vista que você pode se cortar ali ao apertar um parafuso, né? Mas, assim, na aula prática, por exemplo, na aula prática, tem teoria e prática, né? Mas você entende que até naquilo que te é prazeroso, naquilo que te traz uma esperança ou uma expectativa boa. Qual que é a expectativa? Eu vou me tornar um profissional, seja em qual área for, né? Vou me tornar um profissional, vou me formar nisso, vou me formar naquilo. Mas o caminho para chegar até lá vai exigir sacrifícios, cansaço, vai exigir esforço. Imagina um friozão desse, né? Fico pensando, coitado do teu, ainda bem que eu já fui, né? A Gisele, já passamos, mas os jovens aí, né? Um friozão desse, o camarada tá lá no centro de São Paulo, mas eu lembro que eu estudava lá perto do Tietê, irmãos, né? Estudei um período da minha vida, e às vezes a gente terminava a aula 11 horas da noite, 11 horas em ponto. E saía de lá do Tietê, lá do metrô Tietê, para chegar em Perus, que eu morava em Perus. Meu Deus, chegava em casa meia-noite e meia, né? Para trabalhar cedo no outro dia. Então, por mais que você tenha um objetivo, aquilo não vai ser fácil. Entende? A vida, ela é assim, ela tem sabores e dissabores, entendeu? Ela tem, até a conquista tem um preço a ser pago. Por exemplo, a gente vê às vezes o resultado de um culto, não é? Um culto. Eu lembro assim, né, do chá de mulheres, que inclusive nós vamos ter agora em junho. Por exemplo, tem muitos eventos que nós fazemos, mas o chá das mulheres que temos aqui na IBF, por exemplo, é um momento onde a pregação, a comunhão, né? É um evento assim que fortalece as irmãs, que renova a força das mulheres da igreja. Isso é um evento importante, né? Fortalece a visão, traz novas perspectivas. Mas para acontecer, tem os bastidores, quem trabalha com alimento, o preparo, né? O investimento, todo mundo que está envolvido na organização, soa a camisa, né? Derrama suor da testa para produzir. Não é tão simples assim você organizar, por mais que não é evento. Imagina os eventos em igrejas maiores, né? Ou em locais maiores. A nossa igreja ainda é pequena comparada a muitas por aí, né? Mas dá um trabalho. Exige-se uma renúncia, exige-se uma perda de conforto, né? Porque o pessoal tem que se mobilizar para fazer acontecer. Senão não acontece. Tá entendendo? E fora a parte espiritual. Momentos de oração, gente, vamos consagrar para acontecer o evento, para Deus abençoar, Deus usar a pregadora, Deus usar aqui os obreiros, para que tudo dar certo, porque tem a parte espiritual, e a parte espiritual ainda é mais difícil, porque envolve as coisas do Senhor. Então, nos bastidores, ninguém vê, não é verdade? Ninguém vê ali aquele joelho no chão, a equipe de oração, as irmãs se dedicando à consagração, apresentando o trabalho. Você está entendendo? Então, tem essa parte que você tem um certo preço a ser pago, né? De certa forma. E assim é tudo na vida. Então, eu quero dizer para os irmãos, estejam prontos para viver o que nós chamamos de vida. Essa é a vida. Isso aí é a vida. Às vezes, você chega lá, né, no 5º dia útil, a maioria das pessoas, em CLT principalmente, quando chega lá no dia 5, né, ou no 5º dia útil do mês, né, que elas recebem o pagamento, graças a Deus, você agradece a Deus. Dependendo do salário, dá até uma alegria, né? Dependendo do valor que você recebe, mas vem uma hora extra, de repente, você fala, nossa, que gostoso, vou pagar minhas contas, dá aquele alívio, você fala, hoje é o dia de comprar ali uma comidinha melhor, porque agora, afinal de contas, saiu do vermelho, pelo menos naquele momento, né? Saiu do vermelho, você falou, nossa, deu para pagar as contas, graças a Deus. Mesmo que não sobra muito dinheiro, mas você está ali, graças a Deus não está faltando, te dá uma alegria, né? Mas olha o quanto você teve que ralar para chegar no 5º dia útil e cair aquele dinheiro na conta. Quantos dragões você teve que matar, né? Quantos leões você teve que enfrentar? Quantos gigantes você teve que derrubar? Quantos sapos você teve que engolir? Tá entendendo? Essa é a vida. Não, passou disso, irmãos, passou disso é folclore, passou disso é mito, passou disso é engodo. Chega a ser até infantilidade, porque quando a gente é criança, a gente brinca de personagens. Você pergunta para o garoto, o que você quer ser quando você crescer? Ele fala, quero ser polícia. É razoável, né? O duro o menino fala, quero ser ladrão, pai. Aí você já tem que orar e falar, em nome de Jesus, tá repreendido, né? E começa a falar, eu vou te ensinar o caminho certo desse negócio. Às vezes na escola o pessoal gostava de brincar de polícia e ladrão, mas o pessoal queria ser sempre o ladrão, né? Porque o ladrão é o que sai correndo, né?
E o polícia é o cara que fica correndo atrás dos outros toda hora para prender, né? Então, na brincadeira, todo mundo quer ser ladrão, né? Porque tipo pega-pega, eu quero correr, pô. Ficar aqui correndo atrás dos outros, nada. Mas na vida real, as coisas não são assim. Na vida real, o camarada vai ser policial, vai enfrentar aí, ó, as dificuldades, vai enfrentar a realidade. Um tio meu, né, policial, um dia num tiroteio aí, o amigo do lado dele, ficaram cercados atrás da viatura, o pessoal com armamento pesado, atirando, era bala para todo lado. Hoje ele está aposentado, esse tio meu já aposentou, mas ele conta desse episódio. Era bala voando para todo lado de um assalto que os caras estavam fazendo, e eles nem foram lá porque chamaram. Por, assim, ocasião da situação, estavam fazendo ronda com a viatura, polícia militar, e passando perto do local. Os bandidos imaginaram que a polícia já tinha sido acionada e já foram para cima deles com tiros. Tiveram que se jogar atrás do parar a viatura, uma viatura, aquele armamento do PM, né, limitado, perto das armas que a bandidagem ali tinha, os criminosos tinham. Ele pulou para trás do carro, entendeu? E é tiro voando, e ele só lá, puxando o rádio, chamando reforço, bala para todo lado. Aí o companheiro dele, que estava em dois, o que estava do lado dele, tomou um tiro na orelha, arrancou uma parte na orelha aqui, entendeu? E aí, imagina, se um pouco mais para cá na cabeça, um pouco mais aqui na testa, o que passa na cabeça do camarada ali naquela hora? Então, por mais que as pessoas às vezes tenham a aspiração a ser policial, é tipo quase que uma vocação, e é uma coisa honrosa, é legal quando você faz a diplomação, você passa no curso, né, no concurso também, depois do concurso tem o curso de formação, seja polícia civil, militar, não importa. Depois tem a realidade das ruas, tem a realidade do crime a ser combatido, tá entendendo? Então, olha como que é a situação. Essa é a vida. Quando a gente é criança, a gente fala, eu quero ser polícia. Quando você cresce, você fala, só vou ser polícia se Deus me chamar, né? Só se eu tiver vocação, porque não é um trabalho para qualquer um. Os irmãos entendem? Imagina a esposa, né? Fica em casa pensando, né? Meu Deus, todo dia a oração deve ser essa. Guarda meu marido da bala perdida, guarda meu marido do bandido. Por quê? Porque é só Deus para guardar mesmo. Amém, meus irmãos? Mas é necessário. É necessário que tenham policiais, é necessário que tenham bombeiros, né? Senão, do que seria a gente, na verdade? Sem a proteção desse pessoal que trabalha para isso, né? Para servir e proteger. É o grande lema, né? Que a gente diz. Agora, eu estou falando disso como uma introdução, justamente para situar a gente na realidade da vida. Irmãos, quando você sair amanhã e você vê a dificuldade, não deixa ela te abater. Ela já estava programada. Eu vou repetir. A luta que você está enfrentando já estava programada. Só criança que acha que pode ser o que quiser. Quando é criança, como eu falei agora, você está brincando lá. Eu mesmo queria ser polícia quando era criança. Quando eu era criança, eu queria ser polícia. Eu brincava. Nossa, encurralava os bandidos. Eu tinha uns carrinhos assim, ó, de polícia. Eu fazia atrás, né? Eu assistia uma série antigamente que chamava Carro Comando, sei lá, né? E aí os caras falavam assim, chamando todos os carros. Eu ficava imitando a série, chamando todos os carros, né? Vamos pegar os bandidos, aquela coisa. Pergunta pra mim se eu quero ser polícia hoje, irmão. Pergunta. Eu cresci, irmão. Hoje, só se eu fosse vocacionado. Se eu fosse vocacionado, e tem uns irmãos aqui na igreja que tem essa vocação, amém? Mas aí é uma vocação, o camarada está preparado psicologicamente para isso, Deus está amparando, está direcionando, porque a gente precisa desses profissionais, mas não é para qualquer um, cara. Então, mas quando é criança, todo mundo quer ser polícia. Eu não é só polícia não, eu queria ser o Jaspion quando eu era criança. Não vê se eu posso ser Jaspion hoje, não posso. Na verdade, Jaspion nem existe, né, irmãos? A gente fantasia. Quando você é criança, você quer ser He-Man, você quer Superman. Quando você cresce, você nem é um Clark Kent, você não consegue ser nem um Clark Kent, quanto mais do Superman, não é verdade? Então, eu estou falando assim porque a gente amadurece, irmãos, a gente amadurece. E a vida, ela é cheia de alegria e ela é cheia de tristeza. Então, a palavra do Senhor para você é hoje, esteja pronto para todos os dias. Porque uma coisa só é necessária para você. Em todos os dias, Deus não te faltará. Amém, irmãos? Em todos os dias, Deus não te faltará. Na tua formação, antes mesmo de você nascer, como está escrito na palavra, no teu corpo informe, Ele já estava presente quando o teu corpo era formado. O Senhor participou do teu nascimento. No teu nascimento, Ele estava lá. Na tua adolescência, Ele estava lá. E os adolescentes, o Senhor está na sua adolescência hoje também. Amém, meus irmãos? Na nossa fase de juventude, na minha fase, o Senhor estava lá,
meus erros e com meus acertos, com os meus tropeços, com as minhas falhas. A misericórdia do Senhor estava lá, aleluia. Os livramentos estavam lá. No meu choro ele estava lá. Na minha festa de aniversário, que eu estava cheio de amigos me alegrando, o Senhor também estava lá. E o Senhor está na vida dos jovens desta igreja também. Mas acordem, essa é a vida. A vida é que pode ter momentos de alegria e pode ter momentos de tristeza. Um dia tem a alegria, no outro dia tem a tristeza. E é muito interessante, porque no dia que tem a tristeza, no dia que tem a tristeza, a alegria se ausenta. A alegria fala, hoje eu não posso ficar aí, porque hoje é o dia da sua tristeza. A alegria se ausenta. No outro dia, porém, vem a alegria, e quem sai é a tristeza. Mas acredite, meu irmão, o Senhor permanece em ambos os dias. O Senhor permanece, Ele é o único que não sai, Ele é o único que fica. Na hora que até mesmo muitos nos deixam, o Senhor permanece ao nosso lado. A palavra do Senhor para você hoje é essa. Aonde você tem firmado a sua expectativa, sua esperança? Por que você está num culto numa quinta-feira à noite? Você veio fazer o que aqui? Adorar a quem? Prestar um culto. Você sabe que a gente tem que prestar culto? Prestar culto é se reunir para fazer momento de louvor a alguém que merece. E eu vou te dizer, eu não sou digno de louvor. Você não é digno de louvor. Mas aquele que deu a vida por nós numa cruz, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aquele que nos fez, o que criou o mundo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é digno de louvor. Uma vez Satanás, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Satanás chegou diante de Jesus e uma das tentações foi, olha, eu te dou tudo, hein? O que te falta? O que te falta? O que é que ainda te falta para você ser feliz? No deserto da tua vida. O que é que ainda te falta? O que a tua alma ainda precisa? E Satanás é nessa hora que ele aparece. É nessa hora que o sujo, o imundo, é nessa hora que ele vem. Aí ele chega e fala, o que é que você precisa? E eu te dou qualquer coisa se você, por um momento, se prostrar e me adorar, me servir, fazer um culto a mim. A resposta de Jesus é o que está escrito em Deuteronômio. Vai-te, Satanás, porque assim está escrito. Somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele prestarás o seu culto. Sabe o que eu vim fazer nesta quinta? Eu vim prestar o meu culto àquele que é digno de culto. Eu vim adorar aquele que é digno de adoração. Com os meus irmãos, aonde ao olhar para cada um de vocês, eu vejo que Deus tirou vocês todos do lamaçal do pecado, das trevas, e assim como eu, nos reuniu todos para adorarmos aquele que nos salvou. Que você sinta hoje renovado com essa palavra. Talvez você precise dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Algumas pessoas, elas têm uma alegria enganosa. Eu vou agora ler alguns textos e vou ser muito rápido para finalizar a pregação. Algumas pessoas, elas acham que o mundo é suficiente para trazer alegria, e não é. Não é, a nossa alegria aqui é passageira. Em qualquer coisa que você encontra, até no dia mais alegre da tua vida. Tenha isso em consciência. Ela é passageira. Por exemplo, vamos falar sobre riquezas. As nossas riquezas, elas nunca serão suficientes para nós. E quando eu falo de riqueza, claro, tem gente que é rico mesmo, rico. Mas eu não vou nem usar o termo rico, eu vou usar aqui rico no sentido de próspero, financeiramente, materialmente. Afinal de contas, todos nós precisamos, não é verdade? Todos nós temos expectativas. Porque existem várias realizações. Comprar uma casa é uma realização. Conseguir comprar uma casa, um apartamento, é uma realização. Alguns têm um carro que ele desejava, é uma realização. Isso não é errado, não. Faz parte da vida, é o momento de agradecer, porque são bênçãos de Deus. Irmãos, são bênçãos de Deus. Para alguns, um diploma é uma realização. Para outros, uma promoção no trabalho é uma realização. Mas ainda assim, elas não são suficientes. Para muitos, às vezes um aumento de salário significativo é uma grande realização. Quem não quer? Eu quero, vocês devem querer também. Claro que eu quero. E nos ajuda.
É necessário, faz parte do jogo, faz parte da vida. Mas, olha o que o sábio Salomão, tendo toda a riqueza do mundo, sendo o homem um dos mais ricos da terra e o mais sábio de toda a história, olha o que ele fala sobre isso. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Olha o que está escrito. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Aquele que ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. E isto também é vaidade. Você percebeu isso? Irmão, isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é um homem que falou com a sabedoria que ele recebeu do alto. Quem deu sabedoria para Salomão? O texto é claro. Quando a gente vê os registros, né, no livro de Crônicas, por exemplo, você vai ver lá o Salomão edificando o templo ao Senhor e ele faz uma oração. E a oração que ele faz é: Senhor, é muita coisa para eu administrar. Eu não estou à altura do meu pai não, que é o rei Davi. Senhor, me dá sabedoria. E aí o Senhor diz: porque você pediu sabedoria. Porque você pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria. E com a sabedoria, irmãos, veio paz e veio riqueza, muita riqueza. Mas mesmo com tudo isso, o velho Salomão, ao escrever aqui, cheio da sabedoria que ele recebeu do próprio Deus, ele vai dizer: ó, aquele que ama o dinheiro, é apaixonado por ganhar dinheiro, parece que não tem outras coisas na vida, jamais se fartará de dinheiro. Por quê? Porque nunca será o suficiente. A verdade, irmãos, é que eu ouvi alguém dizer que a gente ganha, ou melhor, a gente gasta o que ganha. E é verdade isso. É verdade. Alguém vai falar assim: rapaz, não é possível. Eu ganho, vamos colocar 2 salários mínimos. Eu não compro muita coisa. Mas eu consigo pagar as contas, tal, controlada. Eu conheço um sujeito aí que ganha 10 salários mínimos. E fecha no vermelho, ainda precisa pegar empréstimo dos outros. É isso, irmãos. Você nunca vai parar de gastar. Você vai gastar conforme você ganha. O que o dinheiro pode te dar, o que o dinheiro pode comprar. Ou seja, não há limite. Se você ganhar 20 mil, eu já vi muita gente falar assim: ah, mano, se eu ganhasse 20 mil, mano, ah, você é louco, meu, tava sossegado, tá nada. Quando começou a ganhar 20 mil, falou: cara, eu precisava mesmo ganhar uns 40. Porque tudo que eu compro, os 20 mil não dá conta. Tá entendendo? Porque você tem dinheiro, você vai querendo mais coisa. Sai de uma casa menor para uma maior, sai de um carro mais simples para um carro mais luxuoso, sai disso para aquilo, você vai agregando, só que vai aumentando o custo. É normal? É normal, mas é um conselho. Ou seja, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa busca desenfreada não seja, irmãos, pelo dinheiro, mas que, em nome de Jesus, seja por aquele que nos amou primeiro. Que o nosso amor, a dedicação do nosso amor, seja inteiramente ao Deus que provê na nossa vida todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é um conselho, cuidado, você nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque são alegrias passageiras. Você se alegra hoje, com o aumento de salário, daqui 5 anos está reclamando do mesmo salário. Ó, a gente vai ver, por isso que o Paulo ele vai escrever a Timóteo, no capítulo 6, coloca pra gente, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Isso, aí o versículo 6 a seguir. Olha só, de fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Irmãos, é uma das coisas que a gente precisa buscar no Senhor. Contentamento. E é difícil, porque a gente vive num mundo materialista e secularista. E consumista. E é difícil, irmãos, eu confesso, é difícil. Mas que a gente possa buscar do Senhor. Senhor, me ensina a ter uma visão simples da vida. Para eu não me enroscar. E para estas coisas não serem o motivo da minha alegria ou da minha tristeza. Ah, eu estou muito alegre porque eu estou cheio de dinheiro. Não, pelo amor de Deus, que não seja essa a sua fala. Que a sua fala seja: estou muito alegre, porque Jesus está presente na minha vida hoje como esteve ontem. E certamente estará amanhã. O dinheiro é só um detalhe. Porque se você pensa assim, se amanhã o dinheiro não estiver lá, sua fala não vai mudar. Eu estou alegre,
Não é porque estou sem dinheiro, mas porque o Senhor estava ontem, o Senhor está hoje e amanhã Ele estará também. Dinheiro ou não dinheiro é passageiro. Está entendendo? Então, contentamento. Porque, olha o que Paulo diz agora no versículo 7, porque essa é a realidade. Porque nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Irmão, você vai embora pelado, desculpa. Vai embora nu. Tá certo? Até a roupa ali, o caixão, a terra vai comer tudo. Não fica nada. Nada. Ai, minha coleção de selos. Já vê para quem que você vai dar aí. Porque você não vai poder levar. Eu tenho tanto apego naquela poltrona. Então, já vê no testamento para quem você vai deixar. Porque, sinceramente, você não vai poder sentar nela lá no céu. Aliás, se preocupe em entrar no céu, né? Amém, irmãos? Ah, esse videogame ninguém pega. Então, quando você morrer, vão jogar bastante. Vão jogar e depois vão jogar fora. Além de tudo. Então, que a gente possa ter o contentamento. E é difícil, mas com oração. Irmãos, isso aqui, ó, disciplinas da palavra se alcança com oração. Por que muita gente não pratica a palavra? Porque ouve a palavra e vai embora pensando na palavra, mas não ora sobre a palavra. A gente precisa todo dia falar assim, aquela mensagem que eu ouvi ontem, me faz viver. Senhor, e começa a falar com a tua boca, o Senhor é o motivo da minha alegria. O Senhor é o motivo da minha alegria. Senhor, eu aprendi que o dia não está muito bom, mas o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E o Espírito Santo vai te visitando e vai renovando em você a alegria que só Ele pode dar. Amém, meus irmãos? Porque caso contrário, a gente se frustra, a gente cansa, a gente desanima. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para andar para frente, caminhar com fé, porque Ele é o provedor da nossa história. Amém? Então, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, mais grana, tal, caem nas tentações, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque aí começa a ir atrás de dinheiro de qualquer jeito, porque precisa. É onde muitos, irmãos, uma pessoa saiu da vida, ela estava, olha só, um artista famoso aí, estava numa vida ganhando dinheiro de uma TV famosa. Aí ele pegou, fechou a porta, a TV quebrou os contratos, ninguém chamou para fazer nada. Ele se ofereceu até para fazer propaganda do Nescau. Nem assim quiseram, nem do Nescau. Falou, não queremos. Ele parou de ganhar dinheiro, não tinha de onde sair. O que ele fez? Entrou em contato com uma empresa de filme pornográfico e foi fazer um filme pornográfico. Ficou lá uns 5 anos fazendo tudo o que você imagina. Olha a que ponto o ser humano chega, expondo a imagem dele, para ganhar uma grana, para quê? Para não perder o padrão de vida, irmão. Irmão, para não perder o padrão de vida. Não, eu não posso ficar sem esse carro. Eu não posso abrir mão daquele apartamento. Não posso parar de comer naquele restaurante. A pessoa sem Deus, irmãos, quando Deus não é suficiente e quando Deus não é o motivo do seu contentamento, você faz loucuras. Mas que aqui na IBF, irmãos, a gente possa falar, é pão com ovo, é pão com manteiga, é pão sem nada, mas ainda assim o Senhor é o meu sustento. Amém? Hoje está assim, mas não há tristeza que dure para sempre. Amanhã o dia virá e os dias melhorarão, porque Deus é bom. Amém? Então o camarada foi fazer filme, depois parou de fazer. Falei, foi uma fase, e por que você ficou 5 anos? Não, eu tinha conta para pagar, eu não podia, estava lá com o meu apartamento, tinha que fazer a manutenção. Ao invés de vender, né, irmãos? Que devia valer uns 3 milhões. O cara de patrimônio devia ter alguns milhões, irmãos. Preferiu se expor, fazer toda coisa suja, diante de todo mundo, para não perder os seus bens. Olha que coisa horrível. Deus me livre. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Uma delas, uma antiga atriz também da Rede Globo, antiga, tá? Isso aí nos anos 2000, sei lá, por aí. Ela também perdeu o contrato. Ela fechou a janela, fechou a porta, aí ninguém queria mais, nenhuma empresa, mesma coisa que esse outro ator, mesma coisa. O que ela fez? Uma empresa lá entrou em contato com ela. Você não quer gravar com a gente? Também. Vamos fazer um pornô aí. Ela falou, preciso do dinheiro. Não, como se não pudesse vender pão na padaria, né, irmão? Como se não pudesse trabalhar igual a nós, né? Como se não pudesse fazer igual a gente, né? Tenho certeza que se ela fosse, eu sou atriz, quer me dar honra de trabalhar na sua empresa? Aí o quê? Pode ser na faxina, não importa. Eu quero trabalhar, preciso pagar. Eu vou diminuir, vou vender meus bens. Eu vou começar de novo. Tenho certeza que muitas portas se abririam para ela. Mas,
Quem está no auge não quer descer, irmão. Quem está no topo tem dificuldade de descer. Quem está no topo tem dificuldade de descer, ainda que ele fique no topo sem Jesus. Mas que eu e você possa ter no coração, Jesus, eu quero estar aonde o Senhor está. Se for no topo, mas lá no topo o Senhor não fica, então eu desço. Eu desço para ficar perto do Senhor, porque o Senhor é tudo para mim. Tem gente que quer ficar no topo da vida, ainda que seja sem Jesus, irmãos. Ainda que seja sem Jesus. E isso não é para nós. Nós nascemos de novo, nós somos de Cristo. Amém? Aí essa pessoa fez o filme, 1 ou 2. Depois veio no jornal que ela se suicidou. Sabe por quê? Porque depois que ela fez, ela não aguentou, irmãos, o impacto de ter se vendido por dinheiro. Olha que coisa horrível. Se vendeu, se expôs, ganhou dinheiro dessa forma, para depois se suicidar. Perdeu, não só perdeu os bens, perdeu inclusive a vida. Olha o que o diabo faz. O que o dinheiro, o amor ao dinheiro faz. E que eu e você possam sair daqui alegre, tá, irmãos? Dinheiro a gente não tem mesmo. Como Pedro disse, ouro e prata nós não temos. Mas nós temos o que Jesus é, o que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Temos o Jesus do Nazareno. Amém? Estou indo para o fim, irmãos. Então, o salmista, ele dá um conselho para nós. O Salmo 62:10. Olha o que o Salmo 62:10 diz. Coloca lá para a gente, João. Salmo 62:10. Ó. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se a riqueza de vocês aumentam, se a riqueza de vocês aumentam, não ponham nelas o seu coração. Amém? Não coloquem nelas o seu coração. Comprei uma casa nova. Não coloque nela o seu coração, por favor. Se alegre em Deus. Seu coração está em Deus. A casa é uma bênção que Deus deu. Glória a Deus por isso. Mas é uma provisão do Senhor. É um presente do Senhor. Que inclusive Ele te proporcionou com o seu trabalho, que também foi uma dádiva dele. E o trabalho por meio da sua saúde, que também é uma dádiva dele. E a sua saúde só porque antes você vive, você respira, que também é uma dádiva dele. Por isso que tudo vem dele. Amém? Então nunca coloque seu coração em nada. Eu estou feliz, me formei. Não coloque o coração nesse diploma aí. Isso é papel. Amanhã vai ser uma festa de arromba lá, eu gastei 15 mil na minha festa. Não coloque nisso seu coração. Amém, glória a Deus, que bom que você conseguiu fazer. Mas não coloque seu coração. Não se entregue. Não se entregue e não coloque seu coração em nada dessa terra. Porque onde estará o seu tesouro, Jesus falou, onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. E o nosso coração só tem um lugar que ele pode estar, irmão, só um. É o nosso coração em Deus. O teu bom tesouro é o Evangelho. O teu bom tesouro é o Cristo que vive. Só Ele deve ter espaço para preencher o seu coração. Amém, meus irmãos? O resto é exterior. E coração fala de coisas internas. Coração interno, coisa interna. Só Deus pode preencher meu interior. As outras coisas são externas. Elas não podem preencher o meu interior. Amém? Bom, porque aqueles que confiarem nas riquezas vão ver que elas passam. É o que eu falei, nada dura para sempre. Provérbios 11:28, João, por favor. Provérbios 23, versículo 4. Diz assim: não se fatigue para ficar rico. Você viu o que o Salomão está falando? Você quer de Salomão também. Por que você quer ficar rico, cara? A gente às vezes nem sabe por quê. Bom, eu sei. Mas honestamente, tem um conselho aqui de Provérbios. Provérbios vai dizer assim: não se mata para ficar rico, cara. Não vale a pena. Não faça esforço demais para isso. Não aplique nisso a sua inteligência.
Senão você vai se acabar tentando fazer isso. E vai perder momentos bons na vida. Já viu aquele pessoal que nunca... Ô, pessoal, vamos se reunir com os amigos, vamos comer um dog. Não dá, mano, trabalhar. E amanhã, você vai fazer o quê? Não, trabalhar. Tem uns que ainda levantam assim, mano, eu vou lá porque meu nome é trabalho. O cara se alegra, legal, parabéns. Nós vamos ficar aqui, comendo dog com os amigos. Por quê, irmãos? Porque algumas pessoas vão morrer no caminho. E não vão chegar lá, e não vão viver essa vida que Deus deu para viver, porque a vida não é só isso. Eu não estou falando de você fazer umas horas extras, você melhorar suas coisas. Peraí, calma aí, estou sendo radical. Eu estou falando de você não deixar também de viver a vida. Você precisa ter tempo com a esposa, você precisa ter tempo com o filho, você precisa ter tempo com amigos. Precisa ter esse tempo, ele precisa existir na tua vida. Você precisa de tempo, inclusive, para a igreja, para servir ao Senhor, nutrir comunhão com os irmãos. O que sobrar, você vai trabalhar. Amém, irmãos? É aquela história, né? Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Porque quem vive para trabalhar, só trabalha. Mas quem fala, não, eu não vou ter tudo que eu gostaria, eu vou andar de Fusca. Eu troquei, eu escolhi andar de Fusca ao invés de andar de BMW. Eu escolhi. Legal, você vai ter mais dogs para comer, mais amigos para rir, do que aquele que escolheu o BMW. É uma realidade. E eu falei aqui no Encontro Unificado que uma das partes chatas de ser pastor é ter que pregar a verdade. E a Bíblia é a verdade. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu me escondo atrás dessa palavra. Porque minhas palavras são vazias, mas essa palavra tem poder. Ela pode te fazer feliz. E felicidade não se encontra no que você possui. Então, cuidado. Próximo versículo. Olha o versículo 5, o que ele fala. Você quer colocar os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará o quê? Asas como a águia e voará, vai embora para os céus. Então, que Deus nos guarde disso. Amém, meus irmãos? Então, assim, faça tudo com moderação, mas lembre-se, eu preciso de tempo para a igreja, preciso de tempo com a família, preciso de tempo para amigos, e o que sobrar eu vou lá trabalhar. Porque, afinal de contas, se eu comer um pão com mortadela, me sacia. Se eu comer um filé mignon, me sacia. Mas se eu comer um pão com mortadela, também me sacia. E você, de vez em quando, come ao invés de fazer assim, comer todo dia filé mignon, né? Todo dia filé mignon, você come, igual eu, macarrão com sardinha, ou macarrão com como é que chama? Linguiça. E aí, de vez em quando, come filé mignon. Porque Deus vai te abençoar. Amém? Mas cuidado para não querer um nível muito elevado, porque senão a vida passa. E você passa com a vida. Eu vou dizer outra coisa. Pessoas que também acham que a beleza vai ficar para sempre. Sabe? Ô, João, coloca pra gente aí o Provérbios 31:30. Provérbios 31:30. Olha só, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmão, será elogiada. Eu não estou falando que as irmãs, pelo amor de Deus, irmãos, não estou falando assim, irmã, vai embora hoje, não precisa nem pentear o cabelo para ir para a igreja, né? Não precisa mais fazer nada, fica aí horrorosa, não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando, se arrume, fique bem, mas, de novo, não coloque o teu coração nisso. Eu vi uma pessoa frustrada porque estava ficando velha. Se odiava por estar velha. Idosa. Dizem que velho é nosso passado, né, irmãos? Idoso. Caramba, cheguei na terceira idade, estou indo para a quarta idade já. Né? Estou indo para a quarta idade. Tipo assim, chegou na frente do espelho e ficava, olha essa ruga. Olha, 70 anos de idade, irmão. Olha essa perna de urubu aqui. Olha esse não sei o que aqui. Como é que chama aqui? Embaixo do coisa, tem um negócio, como é que chama aqui? Tem uns nomes, né? Como que é? Pé de galinha, olha esse pé de galinha, olha essa perna de pato, e começa a falar. Falei assim, oh meu Deus do céu, ela queria o quê? Queria estar com uma aparência de 18? A Bíblia está dizendo, cara, a Bíblia, que a beleza vai passar, ela é vã, ela é passageira, no sentido de ser novo, que a gente aprenda a ser belo com cada idade. Nem que eu fique bem velhinho lá assim, mas os outros olhem para mim e falam assim, ai que gracinha de velhinho.
Eu quero, irmão, quero que pegue aqui. Se Deus me der a graça de chegar, eu vou chegar assim, paz do Senhor, irmãos. Os outros, os pastores mais novos aqui, falou assim, o pastor Dino velho, pastor Flaviano velho, pastor Davi velho. Aí vinha aqui, alguém ainda vinha aqui ousar e falar, deixa eu pegar na sua bochecha. Que delícia de velhinho. Eu quero, irmão, eu quero ser um velhinho. Quero que saibam que eu sou um velhinho, porque é a minha idade de ser velhinho. Mas tem gente que fica assim, a beleza é tudo. Aquelas meninas também que ficam toda hora... Eu sei que a mulher é vaidosa, mas parece que coloca aquilo, a sua alegria. Se não ficou bom, estraga o dia, fica de mau humor. O namorado fala, oi amor. Ela não consegue olhar que a beleza do namorado que Deus deu para ela, a bondade da companhia que Deus deu. Tô de mau humor, aqui o meu lápis tá ruim, meu não sei o quê. E aí faz a vida do namorado o inferno, da mãe o inferno, da amigo o inferno. A sua beleza não pode ser o motivo da sua alegria. O teu interior precisa ser mais belo, porque no teu interior, no teu coração, está Jesus Cristo. E o brilho de Jesus Cristo está lá dentro e transcende para o exterior. Amém? Então seja mais feliz, pelo amor de Deus. E vamos lutar aí, né, os irmãos aí. Vamos abençoar para os irmãos ficar bonito. Vamos agradar as servas de Deus, né? Os irmãos aí, vamos esforçar para dar um lápis, uma borracha. Borracha. Não, para dar uma maquiagem, eu quero dizer. É uma pasta aí, sei lá como é que chama. Amém. Mas, irmãos, tem gente que ele coloca a alegria dele na beleza, entendeu? Coloca a beleza no cabelo. O outro fala assim, acha que vai ficar novinho para sempre. Ele acha que vai ficar jovem para sempre. Não vai, você vai envelhecer. Olha o que está escrito, Eclesiastes 11:10. Coloca para a gente, João, Eclesiastes 11:10. 11:10. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude é a primavera da vida e são vaidade. A juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, vocês estão passando. Amém? Então que a gente possa ser mais alegre, irmãos. Tá bom? Seja mais feliz aí. Sinta-se feliz com o que você vê no espelho. Sinta-se feliz com quem você é. E lógico, vamos dar uma melhoradinha? Vamos dar uma melhoradinha, lógico. Mas seja feliz. Amém? Não fica de mau humor, não. Bom, enfim, coloca pra gente, João, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Paulo fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação próximo, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são o quê? Temporais, irmãos, são temporais. Mas as que não se veem, aleluia, são o quê? Eternas. O banquete que você está vendo na tua casa, seja ele farto de filé mignon, ou seja ele só com ovo cozido, é temporal. Mas se você olhar com o olhar espiritual, há um banquete no céu esperando por você, aleluia. Há a presença de Deus e dos santos anjos da glória esperando por todos nós, que vamos viver com o Senhor para sempre. O problema de muito crente é cair na caminhada, ele olhar as coisas temporais. Ai, minha doença, ai, minha enfermidade, ai, minha luta, ai, meu emprego, ai, minha dor, ai, minha coluna, né? Ai, tudo isso, ai, mas eu não posso olhar para as coisas que se veem, porque elas são temporais. Seja momentos de alegria, ou seja momentos de luta, são temporais. Mas que você possa caminhar firme na fé, frequentando a igreja, não porque você tem muito ou pouco aqui, mas porque Deus já preparou um céu que ninguém pode tirar de você. O Satanás não pode tirar de você, o mundo não pode tirar de você, já está garantido em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E é isso. Que nós possamos viver as coisas aqui como temporais e olhar pelos olhos da fé, as que são eternas. Jesus falou isso para que a nossa alegria seja completa. Hoje foi lido João 15, né? Aqui, né? Vamos ler João capítulo 15, versículo 10 e 11. João 15, 10 e 11. Diz assim, 15, 10, diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Só Jesus pode te dar alegria completa. Eu finalizo com isso. Fiquem na palavra do Senhor, que ela esteja em vocês e vocês nela. Porque Jesus disse, eu faço isso para que a minha alegria esteja em vocês.
e a minha alegria em vocês seja completa. Amém? Só Jesus pode completar a alegria da gente, irmãos. Só o Senhor pode completar a alegria e fazer a alegria em nós. Salmo 118, 24, João. Salmo 118, 24, o salmista diz assim, olha só. Este é o dia que o Senhor fez. A pregação é para hoje. Se você ler esse salmo, guarda esse salmo como um salmo para você ler ele todo dia. Medita nele todo dia. Porque hoje é quinta-feira. Quando você abrir a Bíblia, amanhã será o dia de sexta-feira. E que você possa lembrar desse versículo aqui, ó. Este é o dia que o Senhor fez. Não tem outro, é aquele mesmo. E você nem sabe o que virá. Se vai furar o pneu do carro, se vai o ônibus atrasar, se vai chover, vai estar frio, ou se será um dia que tudo vai bem, maravilhoso. Ainda assim é o dia que o Senhor fez. Aí a palavra não é se alegre na alegria, se alegre nas coisas boas que virão, não. Também não é se alegre ou se entristeça nas coisas boas que não virão. A palavra é o dia que o Senhor fez. Exultemos e nos alegremos, aonde? Nele. Se alegre nele. Se alegre nele. Vamos orar? Pedir que Deus nos dê essa alegria dessa palavra? E só ouvindo a gente não pratica, não. É necessário orar pelo que ouvimos. Pedindo, Senhor, que eu esteja em Ti, o Senhor em mim, e a sua alegria seja completa para mim. E que eu me alegre no Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra.